que eu quero te falar aqui? Muitas pessoas têm dúvida se elas vão ter tempo para conseguir fazer esse trabalho com a arte marinha em resina. Porque eu sei que realmente tem muita gente que trabalha, ou seja de CLT, ou é funcionário, tem uma vida também, né? Não tem essa felicidade de viver inteiramente da arte. É um sonho que as pessoas têm de viver da arte, mas precisa de um momento ainda de transição, tá? Então, muitas pessoas têm essa dificuldade. As pessoas falam, Guto, quanto tempo? Eu não tenho. Quanto tempo demora para poder fazer as peças? Eu não tenho muito tempo para poder trabalhar. Eu trabalho em casa, eu não tenho muito tempo para poder mexer a arte. Eu quero muito fazer, mas eu tenho muito pouco tempo de descanso. Então é exatamente desse assunto que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? E o que é tempo, né, pra gente? Bom, todo mundo tem 24 horas. Isso daí não adianta você falar que eu não tenho tempo. Ai, mas o meu dia é muito curto. Sim, o seu dia realmente pode ser muito curto mesmo, mas no geral, todos temos 24 horas, tá? Tempo disponível é o tempo que você vai separar para você, para sua mente, para o seu corpo, para o seu bem-estar, desligado de outras coisas do mundo. Então, é importante você, além de trabalhar, além de ter a sua vida corrida, de ter que cumprir com todas as suas responsabilidades no trabalho, as responsabilidades na família, você também precisa separar um tempo para você, porque você tem que viver para você também. Você não vive só para sua família ou só para o seu trabalho, para as outras coisas. Então você também tem que separar um tempo de prioridade para você, tá? E mais tempo disponível não é aquele tempo que você fica conversando com outra pessoa, mexendo no celular, vendo TV. Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você passa um tempo ali disponível, né, mexendo no celular, a maioria das pessoas, e aí daqui a pouco vai 30, 40 minutos, e aí você poderia estar aprendendo alguma coisa útil nesse pequeno momento de 30, 40 minutos, e esse tempo vai embora, você não aprende nada, e aí você sempre fica reclamando. Ah, Guto, mas eu não tenho tempo. Faz o seguinte, eu não sei se você vai conseguir fazer isso, mas tem uma configuração do celular que você consegue ver quanto tempo você passa com a tela ligada. Se você olhar o seu celular, ver essa configuração e você identificar lá que você fica mais de 1 hora com a tela ligada, então você tem mais de 1 hora livre. Beleza, Guto, mas eu não tenho esse tempo livre em casa, na minha casa. Beleza, mas esse pelo menos para estudar, para aprender alguma coisa você tem. É quase impossível a pessoa ficar menos de, não vou falar 1 hora, mas menos de 40 minutos. Se você está assistindo esse vídeo, está com o celular ou está no tablet, alguma coisa assim, tem quase certeza que pelo menos 40 minutos por dia, nem que esse tempo seja dividido, você passa no celular. Então, um pouquinho de tempo para estudar você tem. Mas a gente vai falar de um outro tempo, que é o tempo para produzir as peças. E eu vou te falar quais são esses tempos, qual é o tempo de cada etapa para você produzir essas peças. Beleza? O que é importante você saber sobre tempo de produção e tal? Por quê? Como eu te falei, você precisa separar um tempo para você. Eu costumo falar que não é uma metodologia, mas é um jeito, a gente tem que ter um pouco de egoísmo com a gente mesmo, sabe? De separar um tempo pra gente fazer o que é só nosso. Inclusive hoje, eu postei um story que a primeira da hora da manhã, eu separo para eu fazer algo só pra mim. Porque se eu fizer algo só pra mim, eu vou ficar feliz comigo mesmo. E aí, se eu ficar feliz comigo mesmo, é mais fácil de eu ficar feliz com a minha esposa e o restante da família. Então eu preciso ter um momento só meu para eu ficar de bem com todo mundo. Se eu já acordo sem separar
um momento só para mim, se eu já dou a minha primeira hora para uma empresa, para outra, qualquer outra coisa que não vai beneficiar só a mim, eu já fico agoniado. Tipo, parece que eu estou vivendo um dia para uma outra pessoa que não seja eu. Então, separar um tempo para você, ter o seu hobby, no meio desse turbilhão de coisas que tem o mundo, né? Que você, a maioria das vezes, você não faz o que você quer, você faz o que você tem que fazer. Isso é normal para 95% das pessoas, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa fazer, tá? E aí essa falta de tempo, esse tipo de correria que a gente vive, a gente perde uma coisa muito importante da nossa vida. E eu tenho certeza que quando eu falar isso daqui, algumas pessoas vão se identificar, que é a autenticidade. Você perde um pouco da sua autenticidade quando você não separa um tempo para você. E eu também entendo que tempo é muito escasso na vida das pessoas. E eu entendo isso completamente. Eu sei que tem gente que trabalha e chega em casa e sai de casa de madrugada e volta para casa de noite. Trabalha praticamente, fica 14 horas na rua. Eu tenho aluna que fica 14 horas na rua. Se eu não me engano é até mais, 14, 16, alguma coisa assim. E, cara, é muito complicado, né? Passar 16 horas na rua, transporte, essas coisas assim. A Sueli, quando ela faz as tábuas, ela faz madrugada, para vocês terem ideia. Ela quer tanto fazer que ela faz de madrugada. Por quê? Só acha que ela fica pendurada de madrugada toda fazendo as peças lá, fazendo as tábuas? Ela não fica. Ela fica um pouquinho de tempo só que é necessário para poder fazer uma etapa. Então, se você separar um pouquinho de tempo do seu dia, nem que você chegue depois que você chega em casa, né, depois da correria, ou antes de você sair de casa, se for possível, se você não sair muito cedo, tipo, tem gente que sai 4 horas da manhã, aí realmente é complicado. Mas se você sai 7 até 6, dá para fazer alguma coisa. Tem um aluno que ele sai de casa cedo. Às vezes 5:30 da manhã ele tá me marcando nas postagens de peça que ele está produzindo. Ele tem 48 anos. Não sei se ele tá aí para poder confirmar isso. Ele acorda bem cedo. A primeira coisa que ele faz é separar o tempo só para ele. Porque ele gosta. Ele falou: Guto, eu amo fazer isso daqui. Eu amo trabalhar com madeira, eu amo trabalhar com resina. Então, ele, primeira hora do dia é só para ele. Aí depois ele vai para o trabalho, faz o trampo e tal, e depois ele volta. Tá? Eu vou te mostrar que o tempo que você precisa para produzir cada peça, tá? Quantas horas você precisa por dia para você produzir algumas peças que eu trouxe aqui de exemplo. Então, pode ficar tranquilo que se você tem pouco tempo, você vai conseguir fazer, tá? Pode ser também que você esteja pensando assim, tá bom, Guto, você falou que não precisa de muito tempo, mas, pô, vai precisar de ferramenta, ó, tô vendo aqui, ó, você tem um monte de ferramenta aí, será que eu vou conseguir fazer? Como é que eu vou chegar em casa meia-noite e vou ligar uma lixadeira, por exemplo? Complicado, vai acordar a vizinhança toda, porque a lixadeira faz muito barulho. E não, você não precisa ter uma lixadeira, você não precisa ligar a lixadeira meia-noite. Você pode fazer uma etapa de lixamento no final de semana e aí durante a semana você faz só as etapas silenciosas de resina, que são mais curtas. E a etapa de lixadeira é coisa de 5 minutos. Se você quiser comprar uma lixadeira, porque se você não quiser, você faz na mão também. E é coisa rápida. Porque os trabalhos que levam menos tempo, eu vou falar quais são já já, eles precisam de muito pouca coisa. A lixa é só para dar um acabamento fino. Não precisa você ter um trabalho bruto, tá? Outra coisa que você pode estar aí pensando, Guto, já tô vendo aqui o pessoal falando que a resina é cara. Você falou que não usa ferramenta, mas eu vou gastar com resina. Eu vou te mostrar um trabalho aqui
que com 1 kg de resina você faz 10 a 12 iguais a esse daqui. 1 kg de resina você faz 10 a 12. Eu já mostrei trabalhos de molde que com 1 kg de resina você não faz nem 4. De tão grande que é. Umas bandejonas e tal. E com esse que eu vou te mostrar aqui, com 1 kg de resina, você, dá para lucrar aí uns R$600, 500 a R$600 tranquilo, botando o valor de lucro bem baixo. Para você iniciar, se você quiser vender esses trabalhos menores. Beleza? Bom, tem o jeito errado, tem o jeito certo de você trabalhar com arte marinha com pouco tempo, tá? O jeito errado, se você tem pouco tempo, é você querer fazer trabalhos grandes e longos. Eu não vou te enganar. Fazer um quadro, por exemplo, como esse daqui, ó. Como esse daqui, é um pouco mais demorado do que uma tábua como essa daqui. E não só pela quantidade de resina, mas pela quantidade de etapas. Olha aqui, ó, quantas ondinhas tem. 1, 2, 3. Tem preparo da superfície, tem madeira, tem moldura, tem colagem, tem areia, tem pintura. Então, se você tem pouco tempo e você vai fazer um trabalho grande desse, eu acredito que você não tenha intenção de vender peças assim, que você tenha pressa de vender essas peças, né? Eu acredito que você não tenha pressa. Mas se você tem pressa de vender, o jeito certo é você começar com peças que precisam de poucas etapas de produção, tá? Por exemplo, essa tábua aqui são 3 etapas de produção. Preparo da madeira, resina e limpeza, remoção da fita, para poder ficar, ó, topíssimo. 3 etapas, tá? E a gente vai falar já já de cada tempo, leva cada etapa. Essa daqui, por exemplo, ó, são 4 etapas, mas são etapas muito curtas. E você consegue fazer um jogo desse de descanso de copo, você consegue fazer 10 de uma vez. 6, eu faço 6, tá? Mas dá para fazer até 12, se você quiser. Então dá para fazer várias peças. Tábuas, por exemplo, menores. Tem umas tábuas aqui, ó. Ó, esse daqui também, ó, meio que Halloween. Tá vendo, ó? 2 etapas, 3 etapas, bem simples. Você consegue colocar várias tábuas dessa daqui, uma do lado da outra, na mesa e fazer tudo de uma vez. Você não precisa fazer uma de cada vez. Eu já fiz 6 tábuas de uma vez só. Dá pra fazer, tá? Então você não precisa ficar, vou fazer uma tábua hoje, amanhã vou fazer outra tábua, amanhã... Não, dá para você fazer logo 3, 4 de uma vez. Você faz um bloco, você prepara em bloco. Hoje, sábado, domingo, eu vou fazer o preparo da madeira, vou colar fita, vou fazer as coisas e tal. Aí depois eu vou resinar. Aí depois eu vou remover a fita. Pronto, você vai fazendo tudo de uma vez, se você tem um pouquinho mais de tempo. Tá? O tempo de trabalho é um pouquinho maior. Se você fizer tudo de uma vez, você só tem que ter a habilidade de fazer tudo de uma vez. Mas o tempo de trabalho é quase a mesma coisa. Beleza? Bom, vou te dar aqui um passo a passo de como que você vai produzir algumas peças de arte marinha em casa, mesmo com pouco tempo que você tem disponível. Quem aí, digita aí nos comentários, quem aí tem só 1 hora disponível em casa? Eu não sei, acho que 1 hora é pouco, né? Tá, vai. Você tem 2 horas. Quem aí digita? Quem aí digita aí nos comentários. Quem aí tem cerca de 2 horas disponível? Ó, Guto, se eu apertar aqui, eu tenho 2 horas que eu fico em casa, depois que eu chego do trabalho, que eu fico de bobeira. Se tiver mais, digita quantas horas você tem disponível aí em casa. Felizado se tiver, eu tenho o dia todo. Aí é bom que eu sei também que vocês têm o dia todo. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Vou trazer aqui a minha câmera aqui do estúdio. Do estúdio
Da Ana Maria, que bota a câmera assim em cima, né? Deixa eu ligar aqui. Vamos dizer que você tem 1 hora disponível por dia. Guto, eu só tenho 1 hora. 1 hora disponível. Tá muito ruim a qualidade? Acho que dá pra ver, né? Ó, tem 1 hora disponível. O que você vai fazer aqui, ó? Em 1 hora, você prepara uma tábua. 1 hora. Aqui, ó. 1 hora você prepara a madeira. Vou falar assim, ó, a madeira. O que é esse preparo da madeira, Guto? Às vezes a madeira ela vem com fiapo, às vezes ela vem com alguma coisa que você tem que lixar, um verniz, alguma coisa assim. Às vezes você quer fazer você vai lixar a borda para a borda ficar arredondada, fazer um efeito diferenciado. Aí você tem que colocar a fita. Isso daí vai mais ou menos uns 20 minutos, tá? Então você vai preparar a madeira. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai preparar a madeira, que vai levar mais ou menos uns 20 minutos aí no máximo. E aí os outros 40, você vai fazer a etapa da resina, que já vai até sobrar, na verdade, tá? Dependendo da sua temperatura ambiente, a resina ela tem um tempo de trabalho, que é o tempo que você consegue ficar manuseando ela ali até ela começar a engrossar, tá? Então, tem resina que tem temperatura muito alta, que você consegue trabalhar com a resina 25, 30 minutos. Em temperatura mais baixa, você consegue trabalhar com a resina 30, 35 minutos. Então, tem uma variação aí, tá? Mas em 1 hora você prepara a madeira e depois aplica a resina. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer parecido com isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não vou conseguir pegar. Vou dar esse exemplo aqui. Você vai fazer aqui, ó. Preparou a madeira, fez uma etapa. Fez uma etapa, deixou secar. Aí você vai fazer uma outra etapa no outro dia. Resina seca, aí você vai e faz uma outra etapa no outro dia. Então você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Você pode fazer uma tábua só, ou você pode fazer uma etapa só de várias tábuas. E praticamente ali no mesmo tempo. Tá? A resina, dá para fazer 2, 3 tábuas, tudo de uma vez, no mesmo tempo. Tá? A parte da resina é misturar e colocar em cima da tábua, você consegue fazer várias ao mesmo tempo. Claro que precisa de uma segurança maior de você conseguir fazer isso. Se você tentar fazer agora, por exemplo, pode ser que você cometa alguns erros, tá? Mas quando você tem método, quando você tem segurança, aí você consegue fazer 4, 5, 6 tábuas tudo de uma vez. Beleza? Então em 1 hora aqui, ó, você faz uma etapa num dia. Aí no outro dia, você não vai precisar nem mais de 1 hora, tá? Você vai precisar de 30 minutos. Você faz mais uma etapa, mais uma etapa. Vou botar aqui, ó. 2. 30 minutos. Em média aí, você faz mais uma etapa. E aí já vai te sobrar o quê? Mais 30 minutos, né? Mas aí você tem que esperar a resina secar também. Então aqui, ó, fez uma etapa, 30 minutinhos ali, a resina secou. Não, ela não vai secar em 30 minutos, mas você fez uma etapa ali de 30 minutos que é o suficiente para você mexer com a resina. Geralmente, nenhum trabalho de resina assim você leva mais de 30 minutos, a não ser que seja um trabalho muito, muito, muito grande, tá? Vou tirar isso daqui da minha cabeça. Aí você ainda vai sobrar aqui, ó, mais 30 minutos. Ó, você já tem de trabalho 1 hora e meia. Vamos dizer que você não vai nem usar esses 30 minutos. Você vai esperar secar. Aí no mesmo dia, ou no outro dia,
E em mais 30 minutos, você faz o acabamento da peça. Faz a remoção da fita, lixa o que tem que lixar, tira as gotas de resina, passa óleo na madeira e pronto. A tábua está pronta. Já está pronta. Só que aí você precisa esperar um tempo para ela curar. Você não pode simplesmente fazer a peça e mandar ela para o cliente, porque a resina tem um tempo de cura entre 4 a 7 dias, tá? Se você embalar ela assim que você faz, aí pode dar um problema, a resina ficar com um monte de marca da embalagem, tá? Então ela seca, mas ela não cura. Então tem que ficar atento a isso. Então, isso daqui, ó, se você tem 1 hora, putz, 1 hora, cara, já dá para começar com 1 hora disponível. Fazendo 1 até 3 tábuas você consegue fazer, ó. Vou até botar aqui, ó, até 3 tábuas. Tá? Vamos dizer que você tem 2 horas disponíveis, que é o caso aí da... Esqueci o nome. Várias pessoas falaram, né, que tem 2 horas. 2 horas você já tem tempo para você fazer não só uma tábua, mas você pode fazer uma bandeja. Que bandeja, Guto? Uma bandeja assim, ó. Ó. 2 horas disponível, você consegue fazer uma bandeja dessa daqui. Uma bandeja aí quase que maciça de resina. Ó. Então, 2 horas disponível, você pode fazer uma bandeja. Como é que você vai fazer essa bandeja aqui com 2 horas disponíveis? Ó, em 1 hora, você vai preparar a madeira, tá? Que é o quê? Você tem que lixar a madeira, tem a borda, você tem que lixar a borda para ela poder dar um efeito. De repente você vai querer pintar a madeira, mas não. Geralmente é só lixar, vou ter que cortar alguma coisa, vamos dizer que você tem que cortar. Eu corto no serrote, tá? Ó. Tem umas coisas que eu corto aqui, ó, que eu corto no serrote, serra de costa. Mas tem algumas coisas, alguns cortes mais finos, aí eu mando lá para a marcenaria. Mas o preparo da madeira em si, ela já está pronta, ela já tem que vir pronta. Ela não pode ser uma madeira que você vai ficar aqui mexendo, passando serrote para cima e para baixo. Tá? Então o preparo da madeira é basicamente ali o lixamento, é o pré-resina. Aí o restante é a resina, que você vai aplicar a resina. A bandeja, a gente envolve ela 100% de resina, embaixo e em cima, tá? Então, você vai precisar fazer uma camada de baixo, né? Aí depois você faz a camada de cima da bandeja, mas você não pode fazer isso, claro, é impossível você fazer isso ao mesmo tempo. Então, em um dia você faz a camada de baixo, no outro dia você faz a camada de cima. Tá? Então, ó, eu tenho 1 hora aqui, eu ainda tenho 1 hora livre. Na outra hora livre, você pode fazer o que, ó? Uma tábua. O que está aqui se encaixa aqui. Não tem como fazer, a partir do momento que você aplica a resina, você não tem como fazer nada mais. Você só tem que esperar a resina secar. Você vai trabalhar a sua ansiedade e vai esperar a resina secar. Não precisa você... Não tem o que você fazer depois que você aplica a resina, tá? É cuidar dela secar. Mas aí você precisa deixar ela num ambiente separado para você continuar trabalhando ali a sua outra hora de trabalho que você tem, tá? Então, ó, em 1 hora você prepara a madeira e dá a primeira camada. Em mais 1 hora, você dá a segunda camada. Aqui, ó, vou botar 2 aqui.
E aqui nessa segunda camada é a mesma coisa, você tem que esperar a resina secar. Aí você pode fazer ou no fim do dia ou no outro dia, tá? Começa de manhã, termina de noite, ou começa de noite, termina de manhã, tá? Tem que fazer em etapas separadas para a resina secar. Para fazer bandeja, eu recomendo se deixar aí pelo menos aí essas 12 horas aí para a resina endurecer um pouco, tá? Para tábuas, você pode dar um intervalo aí entre 4 a 6 horas para cada camada. Beleza? Então, ó, depois que você faz essa parte, aí você vai para as ondas. Cada etapa de onda vai durar em média 30 minutos. Aqui, ó. 3 etapas de, em média, que é o tempo que você, mistura a resina, mistura a cor, coloca ali em cima, até menos, isso daqui é o máximo, tá? Isso daqui é baseado no tempo de trabalho da resina, na temperatura ambiente. Mas dá para você fazer até em menos, geralmente é em menos. Mas tá aqui, ó, 3 ondas, aí você faz a primeira onda, espera secar, faz a segunda, espera secar, faz a terceira. Mesma coisa, não pode fazer tudo de uma vez, tem que esperar secar e tem que ser em tempos diferentes, intervalos de 4 a 6 horas. Então tá vendo? Não tem como você fazer tudo. Então você nunca vai ficar agarrado porque tem que fazer um monte de coisa de uma vez. Você faz uma etapa agora, de noite você faz outra. Você faz uma etapa agora, de tarde você faz outra. Você faz uma etapa agora de noite, de manhã você faz outra. E você vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, tá? Então, se você tem 2 horas disponível, aí você consegue fazer não só a bandeja, mas você consegue fazer uma tábua, você consegue colocar um porta-copo, tá? Você consegue começar um quadro com 2 horas. 2 horas você consegue começar um quadro tranquilo. Por exemplo, esse quadro aqui, ele é um quadro que ele é muito parecido com uma tábua, tá? Na verdade, ele é praticamente o efeito de uma tábua. São 4 etapas para fazer esse quadro aqui de resina. Aí depois tem a parte da moldura e tal, e realmente dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas tem outros quadros que demandam uma etapa maior, vou te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar. Ó, esse quadro aqui, ele é um quadro que tem areia de praia. Qual é a proposta dele? Trazer para o cliente a sensação de ter a areia da praia que ele quiser. Uma praia que ele foi, uma praia que ele casou, uma praia que ele tem uma lembrança muito boa, tá? Uma praia da cidade dele, uma praia de viagem, enfim. Aqui já são mais etapas, tá? Tem o preparo da madeira, tem a parte da colagem da areia, aí depois tem a camada de resina, tem pintura e tal. Então você vai fazendo... Tem coisas que você consegue fazer tudo no mesmo dia até chegar a parte da resina. E chega a parte da resina e não adianta. Você faz uma, espera, faz outra, espera. Então, se você tiver uma mesa um pouco maior, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque são pequenas etapas. E com pequenas etapas, por mais que você tenha muito pouco tempo, você consegue fazer vários trabalhos diferentes, tá? Deixa eu colocar ele aqui de volta. Então, as etapas, elas não precisam ser feitas no mesmo dia, tá? Não necessariamente, mas se você quiser, você pode fazer até 3 etapas de resina no mesmo dia. Diferença de espera aí entre uma etapa e outra de 4 a 6 horas, tá? Se você puder, se você tivesse tempo disponível, você consegue finalizar uma tábua em um dia, com essas etapas de diferença. Beleza? Você pode fazer, além de você conseguir fazer várias etapas, né?
Por exemplo, pô, se você vai fazer tábua e você tem o dia todo, você consegue fazer uma etapa, dá para você fazer 3. Nossa, dá para fazer muita coisa se você tem o dia todo. Que você vai fazendo de 3 em 3. Você faz, prepara 3 madeira, aplica resina, bota para descansar. Prepara 3, aplica, coloca para descansar. Mas é um método de produção para quem já está vendendo mais avançado. Por exemplo, se você pega uma encomenda, igual eu peguei assim que eu comecei, de uma loja que encomendou todas as tábuas que eu tinha e mais algumas que eu tinha para fazer. Aí eu fiz uma produção muito, muito grande. Eu fazia 5 tábuas de uma vez. Tá? A loja comprou de mim e eu mandei tudo para lá. Então, é para te mostrar, foi apertado por eu estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas por ser etapas que eu faço, pum, toco a minha vida, vou lá, faço as outras coisas e tal, e aí depois, posteriormente, eu volto aqui para fazer, fica tranquilo, tá? Uma etapa de manhã, uma de tarde, uma de noite. Isso é super tranquilo. Pô, tem gente que faz 6 horas da manhã, te falei. O Sérgio faz 6 horas da manhã. A Sueli, ela faz de noite, de madrugada. Ela falou que às vezes entra de madrugada. Às vezes a Sueli me manda mensagem, caraca, cara, 11 horas e tal. Acho que já foi, teve mensagem dela de 11 horas. Caraca, eu tô aqui na correria e tal, Guto, me ajuda, não sei o quê. Então, assim, dá pra fazer tranquilamente. São pequenas etapas. Só tem uma coisa que você precisa decidir, que é a prioridade. Aí essa prioridade é o quê? Quanto que você quer? Não tô falando quanto de dinheiro, não. Tô falando o quanto você quer viver da sua arte. Você quer gerar só uma renda extra ou você quer viver da sua arte? Ah, Guto, eu só quero ter uma graninha aí, eu quero fazer quinhentão por mês. Beleza, você consegue tranquilamente, até com 30 minutos, 30 é exagero, mas com 1 hora por dia, fazer essa grana. Produzir, postar, fazer essas coisas assim, tá? Se você quiser um pouco mais, você vai precisar de um pouco de mais tempo investido. É claro que tudo isso daqui que eu tô te falando parece ser muito simples, e de fato é simples, quando você sabe exatamente o que você está fazendo. Se você não sabe, se você ficar perdido, se você tem dúvida, né, se você não tem confiança de produzir 3 peças de uma vez, 2 peças de uma vez, se você não sabe, não sei quais são os materiais, realmente fica mais difícil. Porque para produzir uma peça dessa, por mais que gaste menos resina, você tem que ter confiança de fazer e você tem que ter um padrão de fazer também. Porque, pô, eu sei que é artesanato, a gente sabe que é artesanato, mas uma sai de um jeito, outra sai de outro, outra sai de outro. Aí quando o cliente vai comprar, aí você vai dar desculpa. É assim, artesanato não tem como fazer, todas as ondas saem diferentes. Tá, mas pô, se ele olhou uma tábua sua e ele fala assim, eu queria uma igual àquela, e você faz totalmente diferente, aí fica difícil. Agora, se você faz parecido, aí beleza. Então, para isso você tem que ter metodologia, você tem que ter padrão, tem que ter técnica, tem que se desenvolver. Mas isso daqui é perfeitamente possível. 1 hora por dia, 2 horas por dia. Se você tem 3, 4 horas por dia, aí esquece. Dá para fazer tranquilamente, você não vai precisar passar nenhum tipo de sufoco para poder executar as ondas. Beleza? Bom, gente, olha só, essa informação aqui que eu passei para vocês é para vocês terem ideia de que pode ser 1 hora, pode ser 2 horas. Eu acredito que 1 hora é o mínimo que uma pessoa precisa ter disponível para poder fazer arte marinha, tá? Jeito errado você querer fazer uma etapa muito longa, porque aí você vai ficar vários dias na mesma peça, mas se você faz peças menores, mais simples, você consegue fazer aí 1 hora até mais de uma peça de uma vez, tá? Então isso daqui, é para vocês terem noção de que
é possível, mesmo com pouco tempo, fazer arte marinha, fazer tábuas e fazer até quadros, fazer bandejas com de 1 a 2 horas disponível de tempo por dia. Beleza? Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado pelos comentários, pela participação. Lembrando, Jornada da Arte Marinha, se você não se inscreveu ainda, evento 100% gratuito, vai começar no dia 31 de outubro, tá? Se inscreva através do link na descrição do vídeo do YouTube e também no quem está no Instagram, se inscreva através do meu link no perfil. Tá bom? Quem tiver alguma pergunta, manda lá no Instagram, eu tô sempre abrindo caixinhas de perguntas. E aí, se eu não consigo responder aqui, porque eu sei que é muita pergunta, manda lá na caixinha de pergunta. Guto, eu não tenho Instagram. Cria Instagram aí, rapaz. Baixa o aplicativo, coloca um e-mail, vai sem foto mesmo, vai sem nada. Procura lá, Gutenberg MJ, e bota para seguir lá e manda pergunta sem foto mesmo, que eu respondo você até sem foto. Beleza? Só bota seu nome lá para eu não achar que você é hacker ou você é alguém que tá querendo, sei lá, me sacanear. Tá bom? Beleza? Então é isso, ó. Grande abraço para todos. Até a próxima. Aloha!